Olá a todos e todas. Sou Fabiana Barbosa, técnica pedagógica do Programa Manuel Bandeira de Formação de Leitores. E agora em agosto, nós chegamos ao nosso terceiro módulo com as diferenciadas sobre leitura para bebês. Neste mês de agosto, nós teremos 4 videoaulas exatamente sobre antes da leitura, a preparação para a leitura. No mês de setembro, nós teremos o segundo módulo com o durante a leitura. E no mês de outubro, a diferenciada vai trabalhar especificamente o depois da leitura. Então, agosto, setembro e outubro serão módulos interligados com o antes, o durante e o depois da leitura. Bom, agora no mês de agosto, o antes da leitura, a gente vai trabalhar com a ideia das estratégias de leitura de Isabel Soler. Isabel Soler, ela vai trabalhar, fundamentar exatamente toda a nossa preparação, todo o nosso desenvolver, né, da leitura e o que vem após essa leitura com bebês e crianças bem pequenas. Em agosto, o antes da leitura, como eu disse a vocês, ele será composto por 4 videoaulas. A videoaula 1, que é esta que você está participando, é exatamente sobre a preparação do ambiente, para receber essas crianças bem pequenas e bebês, né, para a prática de leitura. A videoaula 2, a gente vai revisar um pouco a potência criativa, né, tanto da linguagem imagética como narrativa, da história, das histórias, porque elas serão um processo muito importante, como a gente viu, né, de seleção. A videoaula 3 será exatamente o embasamento da seleção da história. E a videoaula 4, quando uma história se torna terapêutica tanto para o leitor, para o mediador, a pessoa que media a história, como para as crianças e os bebês nesta fase. Para esta videoaula, a gente trouxe o livro Azize, o Menino Viajante. Azize, o menino viajante, viaja para lá e para cá. O menino viajeiro, sonhando, conhece o mundo inteiro. Azize viaja sem mala, nem de passagem precisa. Fecha os olhos, vê lugares e muita gente conhecida. Quando ela está de carro, imagina que está de avião. Sentadinho na cadeira, imagina barcos e navios. Uma noite, Azize sonhou que fazia uma viagem em um navio bem grande e ia para uma terra distante. E quando chegou nessa terra, Azize se sentiu em casa. Uma moça parecia com a sua irmã Ainá. Toda a gente parecia com a sua própria gente. E um menino chamado Adile, igual a ele, morava ali. Azize foi recebido com festa, muita dança e alegria. Toda a gente comemorava o encontro da família. Quando Azize acordou, sentiu que a terra visitada em sonhos era sua também. Sua gente tinha vindo de lá, em navios de verdade, para construir o Brasil. Fim. Essa história foi escolhida porque a gente precisa, nesta preparação para o ambiente, deixar a criança muito à vontade. O corpo dela precisa estar à vontade e a gente precisa oferecer algo que se chama leitura de colo para essas crianças bem pequenas e para os bebês. Neste momento de pensar, né, o ambiente em que essas crianças serão recebidas. Então, o que é a leitura de colo? A leitura de colo é um termo abrangente que envolve diversas formas de leitura, feitas por um leitor mais proficiente, geralmente um adulto e uma criança. Então, os bebês e as crianças bem pequenas, elas têm, como a gente viu no módulo anterior, a ideia de que a leitura ela é algo afetivo, amoroso, sonoro
e muito carregado de sensibilidade, de generosidade, de partilha. Então, é importante que a gente sempre pense neste momento de preparação de ambiente, como é que essas crianças vão ser acolhidas, de que maneira o corpo delas estará neste ambiente, porque vai facilitar a recepção da leitura. Essa prática inclui a leitura compartilhada de livros, de histórias na primeira infância, que é crucial para o desenvolvimento linguístico das crianças. Como a gente viu no primeiro módulo, as crianças elas não necessariamente compreendem os sentidos literal, né, o sentido literal daquilo que está sendo dito. Mas as músicas, a sonoridade, ela traz o sentido afetivo. Nas crianças bem pequenas e nos bebês, o sentido afetivo de como a leitura, a musicalidade sai da boca do mediador, ele faz muito mais acolhimento, reverbera muito mais dentro da criança do que necessariamente a literalidade, como é o caso que acontece com as cantigas de niná. Por vezes, as cantigas de niná, as cantigas de roda, elas têm conteúdos, vamos dizer assim, às vezes até violento, mas a forma como a criança recebe, como o adulto media essa cantiga, ele acolhe essa criança, ele dá o colo, ele faz com que essa criança perceba que existe uma amorosidade e afetividade por trás daquela fala. Por quê? Porque a criança, nesse momento, ela não está muito preocupada ainda com o entendimento literal, né? A criança, como a gente viu, é permeada pela linguagem poética, que é a linguagem da metáfora. Então, essa criança, neste momento, ela precisa exatamente de um ambiente que seja acolhedor. A leitura de colo ainda tem o foco principal da leitura para bebês e crianças bem pequenas. E o foco dele é mais em estabelecer vínculos afetivos e criar momentos de qualidade do que necessariamente da compreensão plena da história. Então, a leitura de colo, ela é muito importante estar envolta a uma amorosidade, a afetividade estar presente e a gente pensar nisso. E de que maneira essa afetividade ela vai se refletir neste ambiente. E a leitura de colo exclui necessariamente contar histórias na ausência de um livro. Então, a gente está trabalhando com a leitura de colo, ou seja, o objeto livro deve estar presente, inclusive para que essa criança comece a despertar o cuidado, a sensibilidade, o prazer, né, e o amor pelo livro. Porque o livro, quando você usa ele como um objeto de valorização para a criança, desde muito pequena e bebês, ela passa a cuidar do livro. Então, o medo que normalmente as pessoas têm, né, de entregar um livro para a criança porque vai rasgar, porque isso, porque aquilo, em geral, ele acontece quando a criança não tem uma prática, né, de manuseio do livro. Então, é bem importante que a gente entenda que para a leitura de colo, até para a gente ensinar o passar de página, o cuidado, a criança vai estabelecendo esse vínculo afetivo, inclusive com este objeto, né, que é o livro. Bom, então por que o ambiente importa na preparação, né, para a leitura? O ambiente influencia diretamente na experiência leitora. Lembrando que experiência, a gente já tratou desse conceito, né, no módulo anterior, quando a gente tratou a experiência, que a ideia que traz de La Rosa, né, da experiência, aquilo que nos atravessa, que nos mobiliza, que nos sensibiliza. Então, neste caso, para a preparação do ambiente, ela influencia nessa experiência, por quê? Porque ou ela estimula, ou o ambiente vai inibir a atenção e o envolvimento da criança com aquela prática de leitura. O ambiente, ele também deve acolher os sentidos. A criança, ela é uma recepção, né? Ela é de todos os sentidos, porque ela está exatamente na fase de construção desses sentidos. Então, os nossos sentidos físicos, né, são bem importantes, são canais de entrada, vamos dizer assim, do sentido cognitivo que ela vai estar desenvolvendo naquele momento de leitura. Então, a gente precisa estar atento ao tato, estar atento à audição, à visão, ao olfato e até ao movimento das crianças.
Tem pesquisadoras como a Yolanda Reyes, né, que é curadora e cuida da Biblioteca Espantapájaros, na Colômbia, que eles já observaram que a seleção e curadoria dos livros deles está vinculado aos livros que os bebês mais mordem, né, nas bebetecas. Então, isso é um indicador de que aquelas crianças, os bebês e as crianças bem pequenas, se interessam por aquele objeto. Então, o movimento que a criança faz, os balbucios, o balanço das pernas que os bebês fazem, né, a atenção, o olhar, tudo isso são elementos importantes para que a gente observe como é que essa criança e esse bebê estão interagindo, né, com a leitura. Então, um espaço bem preparado, ele vai ajudar na escuta, no vínculo e na imaginação da criança, porque ela é toda ludicidade. A criança é muito pequena e os bebês, elas são ludicidade completa. Então, o momento de leitura, ele também é um momento de brincadeira, ele também é um momento de prazer, ele também é um momento do lúdico, né? E aí, é importante que, se a gente puder separar um canto da casa ou da escola, né, onde possamos acomodar confortavelmente os bebês e as crianças para a leitura. Nos slides, eu coloquei intencionalmente casa, porque é uma forma da família poder também orientar as famílias quando houver esse momento de leitura. É importante que a gente entenda que para formar um leitor, a gente precisa de todos os espaços de vivência dessa criança, né? Então, a orientação de como preparar um ambiente em casa para a leitura também é bem importante, né? E que essas orientações de que a leitura ela precisa ser amorosa, ela precisa ser convidativa e acolhedora, é essencial para que essa criança se desenvolva de uma forma saudável, né, na relação dela com a leitura. E aí, é interessante, em relação à disposição dos livros, né, estejam disponíveis nesses espaços. A criança, ela precisa ser autônoma para poder desenvolver o comportamento leitor, de selecionar o livro, de manusear o livro, com cuidado, com atenção, né? Que ela vai começando, a partir desse momento, desse vínculo afetivo que ela estabelece com esse objeto, a criança naturalmente passa a cuidar desse objeto, que é o objeto livro. Então, é importante que a gente compreenda, né, a função do objeto livro presente na vida delas. Por exemplo, os livros de banho, né, que a gente já citou. É bem importante que na hora que a criança bem pequena e o bebê esteja tomando banho, possa ter o livro, porque ela já vai começando a aprender a manusear, né? Fazer esse movimento de passar as páginas. Então, quando ela for manusear um livro de papel, ela já desenvolveu exatamente esse movimento, né? De usar o livro, de manusear, de passar as páginas sem rasgá-lo. Então, ela vai criando esse vínculo e identificando a forma como ela vai manusear esse objeto. Bom, além, né, da preparação, dessa disposição do que deve, né, existir nesse espaço, a gente também precisa pensar exatamente no clima de acolhimento, né? E pensar no clima de acolhimento não só das intenções, né, dos adultos que acompanham as crianças ou que cuidam das crianças, mas também da infraestrutura. Então, o ambiente ele precisa ser acolhedor, né? A infraestrutura dele, né, precisa materializar esse acolhimento. Então, no caso, para a gente criar um ambiente afetivo e seguro, é importante que a gente observe alguns elementos, alguns pontos dessa infraestrutura. Então, criar uma luz natural, né, suave ou indireta. O ideal é que nesses momentos, né, nesses espaços, a gente não tenha uma luz tão grande, né, tão intensa. A gente trabalhe mais com a luz, de preferência natural, para que a gente possa ter um reflexo nas páginas sem grandes luminosidades. Existem alguns papéis, né, alguns tipos de papéis
né, dos livros, que são mais assertivos, que dão mais conforto de leitura. Por exemplo, o papel pólen é um papel que ajuda muito, né, no conforto visual. Então, quando a gente tem, por exemplo, livros com muito verniz, que aí tem os reflexos da luz e tudo, isso pode causar um desconforto visual para a criança. E aí, nesse caso, é importante que a gente observe, né, essa luz sem o reflexo. Por quê? Porque a criança ela precisa usar, manusear esse objeto de uma forma muito confortável, exatamente para ele vir a ser um objeto de desejo, de carinho e de cuidado, né, de interesse da criança. Bom, além disso, a gente pode sim ter sons agradáveis ou a gente ter também um silêncio acolhedor. É importante que a criança também passe por momentos de silêncio, exatamente para que ela possa compreender e ter o tempo necessário para processar a experiência de leitura que ela está vivenciando. Os silêncios, eles são importantes. É claro que em escolas é bem difícil a gente ter momentos de silêncio, mas é necessário que, quando puder, a gente possa focar, né, estabelecer para a criança focar o silêncio ou um som, um timbre, numa altura agradável. É muito comum a gente ver em alguns espaços públicos abertos, né, ocorrer, né, contação de história em que você tem um som muito alto. Então, isso, ao invés de ajudar a criança a concentrar-se, né, no sentido de, eu quero escutar aquilo ali, eu vou precisar fazer o silêncio para poder escutar aquela história, isso termina estimulando exatamente mais barulho ainda. Então, é importante que a gente escolha bem o horário e o local, né, para que a gente não precise ficar aumentando o tom de voz, porque a criança vai receber esse aumento de tom de voz não como uma necessidade dela escutar, mas muito mais como um outro sentido de que você está gritando ou berrando com ela, né, ou brigando com ela. Porque, como eu disse no começo, o bebê e criança bem pequena, necessariamente ele não entende, né, literalmente o que está ali escrito, mas ele entende a forma como você está mediando, né, aquele livro. Então, é importante que a gente tenha muito cuidado com o tom, né, da nossa voz, que isso vai dizer muito para a criança. Inclusive, evitando ruídos, né, e, se possível, agitação no entorno. Então, se a gente tiver um momento em que a criança está as crianças e os bebês estão em um ambiente mais silencioso ou o menos barulhento possível, para que você não precise ficar gritando e ela possa ter uma experiência, né, leitora, afetiva, amorosa, acolhedora e com uma sonoridade, né, o banho sonoro que a gente vinha falando, de uma forma muito agradável, talvez seja mais eficiente, né, para a construção de sentido de uma relação amorosa e afetiva dessa leitura. Bom, nesse espaço físico, é importante também, que a gente vai receber essa experiência de leitura, que a gente observe o mobiliário, né? Então, a gente precisa organizar esse espaço de maneira que a gente tenha algumas intenções. Então, o que é que traz acolhimento, o que é que traz conforto para o corpo da criança nesse momento da experiência com a mediação de leitura, né? Então, a gente pode trazer tapetes, a gente pode trazer almofadas, costonetes, redes de leitura, né? Elementos mobiliários que acolhem a criança. A gente pode também ter poltronas e cadeiras confortáveis para os adultos, né? Então, é importante que a gente observe essas poltronas e cadeiras sem muitas quinas, exatamente para que a criança evitar qualquer tipo de acidente que possa vir a acontecer com a criança, né, e o bebê. A gente deve, como a gente já viu no anterior, ter elementos que possam deixar esses livros acessíveis, né? A gente pode ter cestinhos, pode ter balaios, a gente pode ter aqueles expositores, né, baixinho, onde a gente bota os livros nos bolsos, né, para essa criança ver que está acessível a ela. Porque dar o direito à leitura é também deixar o objeto livro acessível para a criança, né? E evitar o excesso de estímulos visuais, né? Então,
os brinquedos no momento de leitura. O livro, ele pode sim estar presente, por exemplo, na caixinha ou no cesto de brinquedos, mas ele no momento da leitura, ele é um objeto separado que para poder a gente conseguir focar a atenção dessa criança exatamente na história que a gente está querendo mediar com ela, né? E aí a gente tem, antes da leitura, exatamente a preparação do adulto, né? Para a leitura com essa criança. Então, a gente precisa entender, o adulto precisa ler com regularidade, né? Criando exatamente essa rotina afetuosa com a leitura. Em geral, na fase de creche, a gente indica que essa leitura, essa contação de história, esse encontro com a metáfora, né, e a linguagem metafórica, né, a efabulação, ela esteja presente diariamente na vida dessa criança, porque a gente já viu que existe um encontro entre a leitura, né, de literatura e exatamente a ludicidade e a brincadeira, esse mundo, né, imagético, criador, inventivo, que a criança bem pequena está mergulhada em seu dia a dia. A gente precisa permitir, né, que as crianças também acessem o livro, então é por isso que a gente vai estar trabalhando neste módulo o antes da leitura. Em setembro a gente vai estar trabalhando durante a leitura e em outubro a gente vai estar trabalhando depois da leitura, para que a gente entenda que é um momento realmente de muita preparação, porque a gente vai estar trazendo muitos elementos e nutrindo esta criança de uma forma muito afetuosa com uma coisa que a gente valorize, que precisa estar presente, que é exatamente a leitura. Então, é importante também que a gente ensine a criança, nos momentos de leitura literária, a nomear, né, as emoções e os sentimentos que estiverem perpassando ela e a ação com sensibilidade. Essa ação ela precisa ter muita sensibilidade para que a gente reconheça esses comportamentos, né, que vão surgir a partir desse encontro, né, entre o livro, o mediador e as crianças bem pequenas e bebês. E é importante também que a gente crie rituais, tá certo? A gente precisa criar ritual de cuidado, né, e de conexão. Por quê? Porque quando a gente abre, né, um livro, a gente está dizendo à criança o era uma vez. Então, se você observar muitos contadores, vamos dizer, eles têm os rituais de abertura, né, da história e eles têm os rituais de fechamento. Exatamente por quê? Porque a gente, quando começa a contar a história, a gente leva a criança para um mundo transreal, né? E aí ela pode ficar lá. Por exemplo, meu filho, eu contei uma vez uma história a ele sobre super-herói. A gente estava numa casa de praia que tinha o primeiro andar. Ele simplesmente depois foi para a janela do primeiro andar dizendo que ia voar feito o herói que a gente tinha lido, né, a história. Então foi uma situação bem complicada. Eu disse a ele que o herói precisava voar com a mãe, ele precisava esperar a mãe. Aí ele realmente esperou, né? Eu consegui pegá-lo, mas eu percebi que era porque eu não tinha fechado a ideia, né, de efabulação, de metáfora que tinha sido construída com a história. Então, é por isso que é muito importante, quando a gente faça, né, uma mediação de leitura, que quando a gente tenha um momento de leitura com bebês e com as crianças bem pequenas, a gente tenha, sim, rituais de abertura e rituais de fechamento. Isso é necessário por causa dessa vivência, né, permanente da criança nesse mundo de fantasia e imaginação. Então, a gente está chegando no final, né, agora dessa videoaula, e o que a gente gostaria que vocês fizessem para fechamento é que vocês publicassem lá nos comentários, né, como você imagina que pode ser o espaço de leitura da sua escola. Né? Publica lá para a gente ver se, como é que a gente começa a perceber esse ambiente onde a gente trabalha, né? E aí você pode dizer o que não pode faltar e quais as ideias novas que você sugere para esse ambiente, né, próximo da sua realidade. É bem importante que vocês compartilhem isso com a gente para poder a gente ter uma visão, né, de como é a prática de vocês.
E, se possível, vocês podem mandar também fotos, né, para a gente, para o e-mail da EFE, para que a gente possa visualizar isso de uma forma mais efetiva, né, e como é que a gente pode ajudar vocês em relação a isso. E, por último, é importante que vocês façam a avaliação desse encontro, né? Escreva também lá nesse comentário o que você realmente achou desse encontro, para que a gente possa sempre ir ajustando e fazer, né, a próxima videoaula da melhor forma possível. Até lá!